Sem mais delongas, eu quero convidar você para se aproximar da palavra de Deus. E a gente vai começar lendo lá no livro de Hebreus, no capítulo 9. E a gente vai começar a ler a partir do versículo 1. Se você trouxe sua Bíblia, quem trouxe sua Bíblia, balança assim, no alto. O pessoal estava abrindo e começou a balançar. Perdão, galera. Show. Se você está com o celular também, pode abrir no celular. Se você não trouxe, não tem nenhum problema. A gente vai projetar aqui na tela para você. Então vamos juntos. Hebreus capítulo 9, versículo 1. Diz assim: Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um santuário terreno. Foi levantado um tabernáculo. Na parte da frente, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Por trás do segundo véu, havia a parte chamada Lugar Santíssimo, onde se encontravam o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estava um vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da arca. A respeito dessas coisas, não cabe agora falar detalhadamente. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, apenas uma vez por ano, e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o lugar santíssimo, enquanto permanecia o primeiro tabernáculo. Agora a gente vai pular lá para o versículo 23, que diz assim: Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios superiores. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Amém? Vamos orar rapidinho. Deus, obrigado pela sua palavra. Obrigado, Espírito Santo, porque você fala com a gente ainda hoje. Obrigado, Deus, pela inspiração que você colocou, Senhor, nesse livro, para transformar a nossa vida, para nos revelar Jesus. E nessa manhã a gente crê que a gente vai receber a Tua palavra, e a gente vai sair daqui encorajado, a gente vai sair daqui desafiado, a gente vai sair daqui transformado. Eu te peço que você pegue cada palavra que sair aqui dessa plataforma e coloque, Deus, em cada palavra uma unção especial, que cada pessoa aqui vai receber da forma que precisa receber, da forma que precisa ouvir, e vai sair daqui com aquilo que você tem planejado para elas nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, o título da nossa palavra hoje é Hotspots. Fala comigo, Hotspots. É uma palavra talvez meio difícil. Quem aqui não sabe o que é hotspot? Eu vou te explicar, tá? Vou te explicar. Para isso, eu preciso te explicar um pouquinho da história da internet. Quem é grato pela internet, gente? Porque a gente nasceu na época da internet. Eu sei que ela tem muitos desafios, sei que ela traz consigo alguns problemas, mas ela facilita muito a nossa vida, não é verdade? Só o fato agora de ter um tanto de gente ali assistindo a gente de casa, e a gente podendo ter esse veículo de fazer a palavra de Deus chegar até a casa de muitas pessoas que hoje não tiveram condição de estar aqui. Isso é realmente algo incrível, não é verdade? Mas, não sei se você se lembra da internet de escada. Quem lembra da internet de escada? Revela agora a sua idade. Tem gente aqui, galera, que está achando que é internet de escada. Não, não é isso, não. O pessoal mais novo está assim, internet de escada? Que é isso? Pluga um fio na escada? Não, não é isso, não. Internet de escada foi a primeira internet que chegou na casa do pessoal. E ela chegava por meio do telefone fixo. Aí a galera vai perguntar, o que é telefone fixo?
Existia isso, galera, um telefone que ficava fixo na sua casa, e aí depois eles usaram esse fio do telefone para fazer a internet chegar na casa das pessoas. E era algo assim, para mim, eu tinha, sei lá, uns 5 anos, era incrível, 5 não, mas 8 talvez, era incrível. A gente conseguia acessar páginas que demoravam 10 minutos para serem carregadas e fazia um barulhinho assim. Quem lembra disso aqui? Era o máximo. Só que tinha um problema, né? Além de ser extremamente lenta, a internet de escada ela era super exclusiva, né? Eu lembro que meu pai falava, não, tem um horário específico para você acessar. Era geralmente de noite, umas 7 horas da noite ali. Se você estivesse usando a internet, ninguém conseguia te achar no telefone fixo, porque a linha ficava ocupada. Então, poucas pessoas tinham acesso a essa internet, e era para momentos super exclusivos, para fazer coisas super... Preciso fazer um trabalho de escola, preciso fazer uma pesquisa, aí sim você podia acessar a internet. E era algo assim, super restrito. Hoje em dia, gente, a gente nem sabe mais o que é isso, né? Surgiu a internet cabeada, que hoje o pessoal só chama de internet mesmo, né? O básico do básico. Hoje em dia tem internet sem fio. Você não precisa nem estar conectado mais num cabo para poder ter acesso à internet. Hoje existe, depois começou 3G, 5G agora, né? Então, em qualquer lugar da cidade, você pega o seu celular e você tem acesso à internet, uma cobertura ali 1000 vezes melhor do que a pessoa mais rica tinha na época da internet de escada. E com esse advento aí da internet sem fio, surgiu esse conceito do hotspot. O que é o hotspot? Muitas vezes você está fora da sua área de cobertura. Não sei se você já viajou para fora da sua área de cobertura. Chegando lá, você fica assim, meu Deus, eu estou ilhado, não tenho internet. Meu pai, o que está acontecendo? Eu estou perdido. Eu não sei por onde andar. Alguém já se sentiu assim? E aí existe esse conceito, às vezes alguém do grupo tem internet. Alguém do grupo ali, ele comprou um pacote para ter acesso à internet ilimitada durante alguns dias ali e tudo mais. E aí ele transforma o celular dele num roteador. Não é uma coisa incrível isso? De repente, aquele celular, uma coisinha desse tamanho, se torna um ponto de acesso para a internet, se torna um hotspot. Isso é o hotspot. E ali, de repente, alguém que está fora da sua área de cobertura, alguém que não tinha acesso à internet, agora passa a ter acesso à internet por causa desse hotspot. O que eu queria dizer para você nessa manhã é que Deus te chamou para ser um hotspot da presença dEle. Deus te chamou para ser um ponto de acesso da presença dEle para pessoas que estão fora da sua área de cobertura. E a gente vê isso através de um símbolo que a Bíblia coloca para a gente, que é o símbolo do templo. A gente leu aqui nesses versículos de Hebreus sobre esse símbolo do templo. E eu quero explorar um pouco esse símbolo com vocês, para a gente entender o que Deus nos chamou para fazer nessa terra. Amém? Topa vir comigo? Show! Como a gente viu aqui nesse texto de Hebreus, ele está falando sobre o tabernáculo, que mais tarde vai ser substituído pelo templo, que na verdade é o lugar onde Deus escolheu, o lugar que Deus escolheu para ser a sua morada na terra. O tabernáculo e o templo eram lugares que simbolizavam a presença de Deus no meio do povo. Primeiramente, Deus manda Moisés fazer o tabernáculo. Depois, muitos anos depois, Salomão faz o templo.
E o que o templo e o tabernáculo simbolizavam, e a gente viu aqui uma descrição do tabernáculo, que o templo também seguiu essa descrição, eles eram divididos em 3 partes. A gente tinha um espaço lá fora que chamava átrio. Nesse espaço, só quem era judeu, com algumas exceções, podiam entrar ali naquele espaço. Depois tinha um espaço mais interno, que era o santo lugar. E ali um grupo mais seleto ainda conseguia entrar, que eram os sacerdotes. E tinha um terceiro nível, que era o santo dos santos, ou lugar santíssimo. E ali só uma pessoa conseguia entrar, e só uma vez por ano, e depois de ter apresentado um sacrifício por ela mesma e pelo povo. E nesse lugar santíssimo é onde a presença de Deus estava. É onde a glória de Deus estava. E esse texto de Hebreus que a gente leu, ele deixa claro para a gente que o templo e o tabernáculo, na verdade, simplesmente eram uma representação de algo maior, de uma realidade maior. O texto diz que Jesus ele não entrou em um tabernáculo que era a representação do verdadeiro. Ele entrou no tabernáculo real. E qual é o tabernáculo real? É o céu. O céu é o verdadeiro tabernáculo. O céu não é esse céu azul que hoje não está azul, mas o céu é a realidade onde Deus vive. Amém? O céu é a realidade de Deus, o céu é o domínio de Deus. E o tabernáculo, ele apontava para essa realidade. Na verdade, o tabernáculo apontava para um plano original de Deus, que era o plano de que o céu e a terra vivessem em harmonia. A gente viu aqui algumas descrições do tabernáculo, e eu quero te convidar depois em casa para fazer esse exercício, de pegar a descrição do tabernáculo e pegar a descrição do Jardim do Éden, e você vai ver que existem paralelos incríveis entre o tabernáculo, entre o templo e o Jardim do Éden. O Jardim do Éden é esse plano original de Deus, onde Deus cria os céus e a terra, onde Deus cria o homem, coloca o homem nesse espaço, onde o céu e a terra estão em harmonia. Um exemplo para você, a gente viu aqui que quando você entrava no Santo dos Santos, o que você encontrava lá? A Arca da Aliança, e em cima da Arca da Aliança você tinha 2 querubins. São figuras angelicais que estavam ali representando o lugar da presença de Deus. Se você olha no Jardim do Éden, quando Deus expulsa o homem do Jardim do Éden, o que ele coloca na porta do jardim? 2 querubins. Ele bota 2 querubins ali montando guarda na porta do jardim, impedindo o homem de acessar o jardim, o lugar da presença de Deus. Quando você chega no tabernáculo, além de figuras de flores, de frutos, de árvores, que está lotado ali dentro, apontando ali para o jardim, quando você chega ali na cortina que separa o santo lugar do Santo dos Santos, você vê que a cortina está bordada de querubins. E quando você acessa a cortina, na verdade o sumo sacerdote ele vê 2 querubins ali. É como se ele estivesse dando uma espiada para dentro do portão do Jardim do Éden. E ele está vendo ali uma imagem. O templo ele está contando essa história, o tabernáculo ele está contando essa história. De que Deus criou o homem, Deus criou a humanidade para viver nesse lugar da presença de Deus. Deus criou o céu e a terra para que o céu e a terra vivessem em harmonia, em comunhão, mas algo aconteceu. O homem foi separado de Deus, o céu e a terra se separaram por causa do pecado da humanidade. E o templo agora está contando essa história. Cara, tem um caminho. Eu quero que você volte para esse caminho, eu quero que você entre de novo na minha presença. Mas ele também está contando uma história, esse caminho ele não está aberto. Como Hebreus acabou de falar para a gente, o templo estava ali para mostrar que o caminho ainda não estava aberto. Precisa de um sacrifício.
Precisa de algo ser feito para que você possa acessar a presença de Deus. E o templo e o tabernáculo, então, eram como a nossa internet de escada. É um lugar onde você conseguia acessar a presença de Deus, onde você conseguia se conectar ao céu, mas era algo, primeiro, fixo, e era algo super restrito. E era algo que era acessível apenas para pessoas específicas, em horários específicos. Somente uma vez por ano, uma pessoa conseguia entrar na presença de Deus. E não era isso que Deus queria. O que Deus quer é o céu e a terra em harmonia. O que Deus quer é o céu acessível a toda terra. O desejo de Deus é uma cobertura total, 5G cobertura total. Então Deus, ele traça um plano para trazer essa cobertura total. E é aí que eu e você entramos na história. E para a gente entender isso, eu quero olhar para a dedicação do tabernáculo e para a dedicação do templo e para uma dedicação de um templo que acontece na Nova Aliança. E a gente olhando esses 3 episódios, a gente vai conseguir entender o nosso papel nesse plano de Deus de trazer cobertura total para todo mundo, de trazer o céu para a terra em perfeita harmonia. Vamos olhar então esses episódios? Primeiro está lá em Êxodo 40, é a dedicação do tabernáculo. Êxodo 40, no versículo 29, diz assim: Moisés montou o altar de holocaustos, a entrada do tabernáculo, a tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Finalmente Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim Moisés terminou a obra. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Então aqui a gente está olhando a primeira vez que Moisés monta o tabernáculo. E aqui ele está fazendo uma cerimônia de dedicação desse tabernáculo a Deus. Antes era só uma tenda. Antes era só uma coisa montada ali. Mas agora ele está falando: Deus, eu estou consagrando isso a você, essa casa a você. E aí algumas coisas acontecem. Segue comigo aqui o fluxo. Primeiro, a Bíblia diz que Moisés monta o tabernáculo. Ele traz sacrifícios e holocaustos a Deus. E aí depois dele trazer sacrifícios e holocaustos, a Bíblia diz que Moisés completou a obra. E assim que ele completa a obra, a glória de Deus, a presença de Deus, vem sobre aquela casa, sobre aquela tenda, e pousa sobre a tenda e enche a tenda. A glória de Deus enche aquele tabernáculo e repousa sobre o tabernáculo na forma de uma nuvem, e era aquela nuvem que de noite se transformava num pilar de fogo. Então, em cima do tabernáculo, você está vendo uma manifestação da glória de Deus em forma de nuvem, em forma de fogo. E dentro do tabernáculo, você está vendo a glória de Deus enchendo aquele lugar. O que isso significa? Significa que Deus está aceitando aquele lugar como a sua casa, como a sua morada. Deus está assinando embaixo ali do que Moisés construiu e está falando: Moisés, eu aceito esse lugar como o lugar da minha habitação. Eu aceito esse lugar como o lugar onde eu vou habitar no meio do meu povo. E como que ele faz isso? Com essa imagem aqui. A glória de Deus enche a tenda e a glória de Deus pousa sobre a tenda. A glória de Deus enche o tabernáculo e a glória de Deus se coloca sobre o tabernáculo. Beleza? Guardou essa imagem? Sim ou não? Agora a gente vai
para a dedicação do templo de Salomão. Anos depois desse tabernáculo, Davi, ele coloca no seu coração de que ele quer fazer um templo para Deus, fazer uma casa para Deus. E Deus fala para Davi: Davi, não vai ser você que vai construir esse templo, seu filho Salomão vai construir esse templo. E aí Salomão constrói o templo para Deus. E aí lá em 2 Crônicas, no capítulo 5, a gente vai ver de novo a dedicação do templo a Deus. E diz assim: terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvaram e agradeceram ao Senhor, ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. E aí, pulando para o capítulo 7, assim que Salomão acabou de orar, então no capítulo 6, Salomão fez uma oração, e agora, assim que Salomão acabou de orar, desceu o quê? Desceu o quê? Fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor fez o quê? Encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Olha os acontecimentos novamente. Salomão termina a obra, Salomão completa a obra, ele termina de fazer o templo. Ele traz holocaustos e sacrifícios para a consagração do templo. Ele faz uma oração no capítulo 6, e depois da oração dele, fogo desce do céu, consome os holocaustos e os sacrifícios, e a glória do Senhor enche o templo e repousa sobre o templo numa manifestação física de fogo. A nuvem enche o templo e o fogo pousa sobre o templo. E como consequência disso, assim como Moisés não conseguia entrar no tabernáculo, agora os sacerdotes não conseguiam entrar no templo e fazer a obra que eles precisavam fazer. Então olha a imagem que a gente tem aqui de novo. Você tem o templo, a nuvem de Deus, a nuvem da glória de Deus enchendo o templo, e a glória de Deus como uma manifestação física em cima do templo. Tá conseguindo pegar aqui que Deus está criando um padrão para a gente? Deus está mostrando para a gente o seguinte: cara, estou te dando uma dica, pega essa dica. Quando eu quero consagrar a minha casa, quando eu aceito o local da minha moradia, alguma coisa acontece. O que acontece? A minha glória enche essa casa e uma manifestação física da minha glória repousa sobre essa casa. Então esse é o sinal da morada de Deus. Esse é o sinal do templo. Esse é o sinal do lugar que Deus escolhe para ser a conexão entre o céu e a terra. E aí, a gente vai agora para uma terceira dedicação. Sabia que acontece uma dedicação de um templo no Novo Testamento? E eu vou mostrar isso para vocês. Está lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 1 a 6, que diz o seguinte: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que pareciam línguas de quê? De fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram, quê?
cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. E aí a gente já sabe o resto da história. A gente está vendo aqui a descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E algo acontece aqui, eu não sei se você já começou a captar o padrão. Olha a imagem que a gente tem aqui de novo. Agora fogo desce do céu e não mais pousa sobre um lugar, mas pousa sobre a cabeça de cada pessoa. E a glória de Deus, o Espírito Santo, ele não enche mais um lugar, ele enche cada pessoa. Aqui é a consagração do novo templo. Aqui é a consagração do templo da nova aliança. Deus ele está falando aqui para a gente, galera, tem uma nova casa, tem um novo templo, eu estou mudando agora para um novo templo. Como que eu faço para mostrar que eu estou aceitando esse novo templo? Eu encho esse novo templo com a minha presença e eu coloco uma manifestação física da minha glória em cima desse templo. E agora ele está fazendo isso não mais sobre um lugar de pedra, mas sobre um templo de carne e osso. Ele está fazendo isso sobre cada coração, sobre cada pessoa. Então cada um dos discípulos estava tendo essa manifestação física da glória de Deus em cima da sua cabeça. E cada discípulo, cada pessoa ali que estava, cada homem, cada mulher estava sendo cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus. O que que Deus está dizendo para a gente? Esse é o meu templo. Esse é o meu templo. Eu estou marcando cada pessoa aqui como lugar da minha habitação, como meu templo. E por que que isso é possível? Por que que isso foi possível? Porque assim como no tabernáculo e assim como no templo, alguém completou a obra e alguém apresentou um sacrifício. No tabernáculo, Moisés completa a obra do tabernáculo, Moisés traz o sacrifício, e aí sim Deus aceita o templo como seu lugar de habitação, aceita o tabernáculo. Salomão, mais tarde, ele completa a obra do templo, ele traz holocaustos, ele traz sacrifícios, e aí sim Deus aceita o templo como lugar da sua habitação. Quem apresentou o sacrifício e quem completou a obra para que os discípulos pudessem se tornar morada de Deus e templo do Espírito Santo? Jesus. Jesus, ele completou a obra ali na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição. Ele estava construindo um novo templo, um templo espiritual, um templo que a gente não pode ver, mas ele estava construindo esse templo, o templo da nova criação. E na cruz do Calvário, na sua morte e na sua ressurreição, ele completa a obra. E ele também se torna o holocausto e o sacrifício, que consagra esse templo a Deus. Você já parou para pensar por que Jesus falou, é bom que eu vá para o Pai? Já parou para pensar nisso? Porque ele fala especificamente isso, porque se eu não for, eu não posso mandar o Consolador. Porque quando Jesus vai para o Pai, ele está apresentando o sangue do sacrifício para o Pai. Ele está dizendo, Pai, está aqui, a obra está completa, e o sangue do sacrifício está aqui. E é só aí que o Pai pode olhar para o sacrifício, ele se agrada do sacrifício, ele olha a obra, ele olha o templo construído e purificado com o sangue do Cordeiro, e ele diz, agora sim eu posso aceitar esse lugar como a minha habitação. Agora sim eu posso aceitar esse templo como lugar da minha morada. Jesus sobe aos céus e apresenta o sacrifício a Deus. E aí Deus desce na pessoa do Espírito Santo. E ele marca cada coração ali, cada pessoa, como lugar da sua habitação, como templo consagrado a Deus. Nós somos discípulos de Jesus. Pentecostes não é só para aqueles 120 que estavam ali naquela casa. Quem é pentecostal aqui fala aleluia. Esse mesmo fogo está sobre a sua cabeça. Essa mesma glória
está dentro de você. Por isso que a Bíblia diz que nós somos templos do Espírito Santo. 2 Coríntios 6, 19 vai falar isso para a gente. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário, é templo do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus? Que vocês não são de vocês mesmos, vocês foram consagrados a Deus como esse templo pelo sangue do Cordeiro. Você é templo do Espírito Santo. E Deus ele fez questão de confirmar isso, de marcar isso, enchendo você com a sua glória e colocando o Espírito Santo dele sobre a sua cabeça. E aí eu te pergunto, o que isso significa? É uma boa pergunta. Porque eu acredito que a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma teoria, algo para a gente conversar aqui. Eu amo falar, eu amo conversar sobre isso, mas ela tem impacto na sua vida, tem impacto na minha vida. O que significa ser templo do Espírito Santo? Eu queria olhar para a oração de Salomão na consagração do templo. Então eu pulei de propósito o capítulo 6, porque eu queria guardar para esse momento, porque Salomão ele faz uma oração a respeito do templo, e eu acredito que essa oração de Salomão, ela nos dá algumas dicas do que significa, do que é o nosso papel como templo do Espírito Santo. A primeira coisa é que ser um templo do Espírito Santo é ser um ícone da presença de Deus na terra. Salomão ora: Deus, na realidade, construí para ti um templo magnífico, um lugar para nele habitares para sempre. O templo é o lugar da presença de Deus. Como a gente falou, o templo ele aponta para uma realidade maior. O templo aponta para a realidade do céu. O templo aponta para um lugar onde o céu e a terra se encontram. E o templo ele é visível. O templo ele é um ícone visível da presença de um Deus invisível. Quando alguém chegava em Jerusalém, ela não via Deus de Israel, mas ela podia ter certeza de que Deus estava ali, porque ela via o templo. Ela via o templo e ela falava: cara, eu sei que ali, no Santo dos Santos, a presença de Deus está ali. E quando eu olho para o templo, eu posso olhar além do templo e ver essa realidade de que Deus está aqui. E as pessoas, elas não veem Deus hoje. Elas não conseguem ver Jesus, elas não conseguem ver o Espírito Santo, mas elas conseguem ver o templo do Espírito Santo. Elas conseguem ver você. E assim como o templo era um ícone que apontava para a realidade de Deus, nós somos esse ícone visível de um Deus invisível. E eu posso ter certeza de que Deus está aqui, não simplesmente porque eu senti a presença dele e eu senti a presença dele, mas eu tenho certeza de que Deus está aqui porque a Carla está aqui, porque o pastor Jorge está aqui, porque o Bernardo está aqui, porque a Mari está aqui. Por quê? Porque se o templo de Deus está aqui, Deus está aqui. Muitas pessoas não vão ver Jesus, mas elas vão ver você. E você vai ser o único Jesus que elas vão ver. Nós somos esse ícone que aponta para a realidade de que Deus está aqui. Em segundo lugar, ser templo é carregar o nome de Deus. Salomão diz: estejam os teus olhos voltados dia e noite para esse templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer voltado para este lugar. Por ser a casa de Deus, o templo ele carrega o nome de Deus. Em que sentido? O templo, ele é um indicativo de quem Deus é.
Você entende que o que acontece na minha casa é responsabilidade minha? O que acontece na minha casa é um indicativo de quem eu sou. O que acontece na casa de Deus é um indicativo de quem Deus é. O que acontece na morada de Deus é a personalidade de Deus, é a identidade de Deus. Então, nesse sentido, o templo ele carrega o nome, ele carrega a fama, ele carrega a realidade ou a identidade de Deus. Quando as pessoas olham o que acontece dentro do templo, elas conseguem pescar o que Deus pensa, o que Deus faz, como Deus é. E hoje você carrega o nome de Jesus. Você é esse templo que carrega a fama de Jesus, que carrega a identidade de Jesus. E as pessoas olhando para você, elas podem saber como Jesus é. Olhando para você, elas podem ter uma ideia de quem Jesus é, de como Jesus se parece, de como Jesus pensa, do que Jesus valoriza, do que Jesus faz. Porque você é essa marca visível que carrega o nome de Jesus. Isso fala, gente, de uma responsabilidade que a gente tem, mas de um privilégio enorme que a gente tem, de ser representante de Jesus aqui nessa terra. Isso também fala sobre a autoridade, porque Salomão ele diz que as pessoas que orarem para esse templo, voltados para esse templo, porque esse templo carrega o nome de Deus, Deus atenderia a essa oração. E Jesus diz que Ele nos deu a autoridade do Seu nome, para que a gente pudesse orar em nome de Jesus, e tudo que a gente pedisse em nome de Jesus, a gente receberia. Você já parou para pensar o que é orar em nome de Jesus? Será que é um mantra? Uma palavra mágica? Ah, se você não falar em nome de Jesus no final da oração, você não vai receber, Deus não ouviu. Será que é isso? Não é isso. Orar em nome de Jesus é pedir o que Jesus conquistou, como se fosse Jesus pedindo, na autoridade que Jesus te deu. Jesus ele comprou uma série de coisas para você. Jesus comprou uma infinidade de coisas para esse mundo. E Ele te deu autoridade para ir lá e pedir para Deus aquilo que é dele. Então você chega para Deus e fala: Deus, eu não estou aqui em meu nome. Eu estou aqui em nome de Jesus. Jesus que me mandou vir aqui pedir para você isso. E eu recebo isso. Por que tudo que a gente pedir em nome de Jesus a gente vai receber? Porque Jesus já conquistou e já nos deu autoridade. Então a gente, com o nome de Jesus, a gente tem o poder e a autoridade para chegar nos lugares onde a gente vai e declarar a realidade do que Jesus conquistou sobre aqueles lugares. E não é algo... Amém, aplauda, Senhor. E não é algo só para você entende isso? Porque Salomão diz que até um estrangeiro que olhar para esse templo e pedir alguma coisa, Senhor, atende esse estrangeiro. Você tem a capacidade de conectar outras pessoas ao nome de Jesus. Você tem a capacidade de chegar para essa pessoa e liberar o poder do nome de Jesus sobre ela. Porque Deus te deu essa autoridade. Em terceiro lugar, ser um templo do Espírito Santo é ser um testemunho das maravilhas de Deus. Salomão ora: Deus, assim eles te temerão e andarão segundo a tua vontade durante todo o tempo em que viverem na terra que deste aos nossos antepassados. Quanto ao estrangeiro que não pertence a Israel, o teu povo, e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome e da tua mão poderosa e do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esse templo, ouve dos céus, lugar da tua habitação, e atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como faz Israel, teu povo, e saibam que esse templo que construí traz o teu nome. Salomão está dizendo: Deus, quando as pessoas, elas ouvirem as grandezas que você tem feito,
As coisas que você tem feito por causa desse templo, que constrói que traz o teu nome, elas vão te temer, Deus. E temer aqui, na verdade, significa não ter medo de Deus, mas ter esse senso de maravilha, de olhar para Deus e falar: uau, caramba, Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é realmente incrível. E o templo tem essa capacidade e tem essa função de ser um testemunho das grandezas de Deus e fazer com que as pessoas olhem e digam: caramba, esse Deus é poderoso, esse Deus é maravilhoso. E essa é a principal função do templo do Espírito Santo. Jesus diz em Atos, no capítulo 1, vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Para quê, gente? Para que vocês sejam testemunhas. Em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Deus, ele deu um propósito específico pelo qual ele encheu a gente com o Espírito Santo, pelo qual ele derramou o Espírito Santo sobre nós e colocou o Espírito Santo dentro de nós. É para quê? É para você ser testemunha. É para você testemunhar das grandezas de Deus. É para você apontar para as pessoas para essa realidade da presença de Deus. Apontar para as pessoas apontar as pessoas para essa realidade dos céus. De que nós somos testemunhas? Nós somos testemunhas dessa história incrível da salvação, de que Deus enviou o seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar, tirando toda a inimizade que era contra nós, e Ele pagou o preço que era necessário para que a gente tivesse acesso a Deus, e Ele rasgou o véu do templo, Ele tirou os querubins ali da porta do templo, e Ele abriu um novo e vivo caminho pelo seu sangue, através do véu, que é a sua carne, e agora nós temos livre acesso à presença de Deus, e a realidade do céu está acessível para a gente, e agora Ele habita dentro de nós na pessoa do Espírito Santo, e Ele está sobre nós, no poder do Espírito Santo, e Ele nos capacita a viver a vida que Ele tem para a gente. E essa é a principal diferença entre o templo da nova aliança e o templo da antiga aliança. Porque no tabernáculo e no templo, quando a glória de Deus encheu o tabernáculo, quando a glória de Deus encheu o templo, a Bíblia diz que ninguém conseguia entrar, e que os sacerdotes foram impedidos de cumprir o seu papel. No templo da nova aliança, quando a presença de Deus enche o templo da nova aliança, os sacerdotes são capacitados a cumprir o seu chamado. Na antiga aliança, o sacerdote é impedido de cumprir o seu chamado quando a presença de Deus enche o templo. Na nova aliança, o sacerdote é capacitado. Por quê? Porque o sacerdote é também o templo. Você é o sacerdote de Deus e você é o templo de Deus. E quando a presença de Deus ela te enche, ela não te incapacita. Quando a presença de Deus te enche, ela não te impede de entrar. Não, ela te capacita a cumprir o seu chamado, de ser um sacerdote, de ser uma testemunha. Ela não te impede de entrar na presença de Deus, porque você se torna o lugar da presença de Deus. E é por isso que o templo da nova aliança pode cumprir esse propósito de Deus, de cobertura total. De trazer a gente um pouco mais perto para essa realidade final que Deus já visualiza, de céu e terra juntos como uma só coisa. Por quê? Porque agora esse templo é um templo móvel. Ele não é mais um templo inacessível. Ele não é mais um templo fixo, um templo parado. Ele é um templo mobile. Ele é um hotspot da presença de Deus. Ele é um templo de carne e osso. Ele é um templo que vai para a escola. Ele é um templo que vai para o trabalho. Ele é um templo que é empresário. Ele é um templo que é músico. Ele é um templo que é filho. Ele é um templo que é irmão. Um templo que é cônjuge. É um templo que vai para a praia.
É um templo que vai para o cinema, é um templo que vai para o teatro, é um templo que vai para o shopping, é um templo que vai para qualquer lugar onde é preciso ir, e ele se torna um hotspot, ele se torna um ponto de acesso. Gente, você pode estar em qualquer lugar. Eu estou no meio da escuridão, existe um templo de Deus ali. Eu estou no meio do inferno, existe um templo de Deus ali. Eu estou num lugar onde ninguém quer saber de Deus, existe um templo de Deus ali. E agora Deus consegue acessar as pessoas que antes eram inacessíveis, talvez pessoas que nunca chegariam a vir em um templo físico. Agora não tem problema, o templo de Deus vai até ele. O templo de Deus vai até ele e revela a realidade do céu. O templo de Deus vai até ele e libera a realidade do céu. O templo de Deus vai até ele e conecta essa pessoa até o céu. Esse é o nosso chamado como templo do Espírito Santo. É um templo móvel. É um templo que espalha essa realidade do céu por onde vai.